Boa noite, mais uma vez. Boa noite. É um prazer estar com todos vocês aqui. Espero que a gente possa passar aí algumas horinhas, talvez, juntos, e que eu possa trazer muito conhecimento para vocês. Que eu possa, de fato, mostrar para vocês o que é que está acontecendo, amenizar seu instrumento para amenizar a dor que possivelmente você está sentindo. Quero que vocês se sintam à vontade para poder perguntar, para poder me interromper no momento que for necessário, seja pelo chat. Então, a gente tem aqui, ó, reactions. Eu posso colocar raise hand ou levantar a mão, tá? Para poder fazer algum tipo de pergunta, ou simplesmente habilita o áudio e faz a sua pergunta. O nosso combinado só vai ser que fala, olha, aqui é a Suelen quem está falando, aqui é a Vera quem está falando, porque senão eu não consigo ver todo mundo ao mesmo tempo, tá bom? Um outro pedido que eu vou fazer é só para vocês ficarem com o áudio mutado, não desmutar o áudio se não for para perguntar, porque senão, às vezes tem barulho em casa, e aí eu acabo me perdendo aqui na minha linha de raciocínio, tá bom? E outra forma que a gente tem de se comunicar também é aqui no chat. Então, você pode mandar o seu boa noite, pode mandar também a sua perguntinha, pode colocar aqui uma reação em cima daquilo que eu estiver falando com vocês. Queria muito ver a carinha de vocês, mas vou entender se vocês não quiserem abrir as câmeras. Fiquem super à vontade para abrir a câmera. Olha lá, o pessoal já descobriu o chat, então boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Alguém pode só me dar esse feedback se vocês estão me ouvindo? Se está legal o áudio? Olha lá. Quem vai me ajudar? Sim, tá ótimo. Maravilha. Então tá. Então, vamos conversar. A primeira coisa aqui que eu queria que vocês falassem comigo é quem é que está sofrendo com a questão da dependência química do açúcar? Quem que está desesperado aí? Quem que está triste, chateado, porque não está conseguindo vencer a dependência química do açúcar? Olha lá, quero saber de vocês aqui no chat. Ainda com dificuldades. Quero saber de vocês. Olha lá, a Ruth está no terceiro dia dela aqui e já está sentindo a necessidade, né, de comer o açúcar. Quem mais, gente? Escrevam aí no chat. Cibele agora não mais. Cibele já é minha cliente, por isso que ela tá se saindo bem sem o açúcar. A Euridice também. Quem mais, gente? Quero conhecer vocês. Karina, melhorei bastante depois do seu programa, mas ainda não parei. Ok. Vamos lá. Quero mais respostas aqui. Tem mais gente para poder contribuir. Então, escrevam aí. Eu quero saber para que nível que eu vou levar essa aula, o quanto de entrega que eu vou trazer aqui para vocês. Açúcar nosso vilão, ainda com dificuldades. Eu preciso dos feedbacks, porque através desses feedbacks que eu vou me empolgar e eu tô afim hoje de entregar muito conteúdo. Eu não vim aqui para falar pouquinho, não, eu vim aqui para, de fato, mudar a vida de vocês. Só que não adianta, vamos imaginar assim, vocês já estão de câmera fechada. Aí eu tô aqui. E aí, será que a galera tá dormindo lá do outro lado? Com quem será que eu tô falando? Será que eu tô falando com elas mesmo ou será que eu tô falando com o papagaio? Né? Com o cachorrinho? Então, eu preciso dessa empolgação, dessa participação de vocês,
para eu poder saber o quanto que eu vou poder colocar aqui de entrega, né? Já não estou enxergando ninguém aqui. Ah lá, resolveram abrir a câmerazinha, maravilha. Porque é através da reação de vocês que eu vou medindo, vou botando no termômetro aqui e vou sabendo o quanto que eu posso entregar, o quanto que eu tenho que entregar para vocês. Imagina vocês convidarem alguém para vir na casa de vocês, só vou pedir para vocês ficarem com o áudio no mutado ainda. Eu chamo vocês para virem em casa, vocês estão assim, ó, no celular. E eu lá, mega empolgada, querendo conversar. E a pessoa no celular. É a mesma coisa. Então, bora lá, meninas e meninos. Preciso da participação de vocês. Então, quando eu perguntar alguma coisa, chuva de comentários aqui, porque eu vou ler cada um de vocês. Ah, nos momentos de ansiedade em festa é bem difícil, uma luta diária, mas estou conseguindo vencer, problemas pessoais. Antigamente tinha compulsão, agora estou conseguindo controlar, 21 dias não estou sentindo muita falta. Show! Então vamos começar aqui o nosso conteúdo com muita entrega, porque é para isso que eu vim até aqui. E para quem ficar comigo até o final, sempre tem um benefício exclusivo, mas você tem que assistir a aula até o final, tá bom? Então vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, porque eu gosto muito de acessar todos os sentidos de cada uma de vocês. Então, eu gosto de acessar o auditivo, mas também gosto de acessar o visual, e por isso que eu trago uma apresentação, tá? Seja bem-vinda, Gislane, seja muito bem-vinda aqui. Depois você vai agradecer a Rutinha por ter te feito esse convite, tá? Eu tenho certeza disso. Então, vamos lá, gente. Qual que é a minha proposta enquanto especialista, enquanto sou magra? Primeiro, mudança de dentro para fora. Então, mude sua mente, mude seu corpo e transforme a sua realidade para sempre. Essa é a minha proposta. Todas as vezes que a gente for tentar fazer algo na nossa vida, e vocês vão se deparar com isso, por que é tão difícil a gente mudar, meus amores? Por que quem é que já foi num médico, num nutricionista, num educador físico, e aí começa lá um protocolo, pega lá a folhinha, vai lá, cola na geladeira e fala assim, agora vai, né? Não sou nenhuma retardada, não sou nenhuma idiota, eu consigo seguir isso daqui, e põe lá na geladeira, segue segunda, segue terça, segue quarta, segue quinta, e aí depois já não segue mais. Ou segue uma semana e depois já não segue mais. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Eu quero saber se eu sou a única no planeta que sofria com isso, ou se mais alguém aqui também já passou por essa situação e fica chateada por se sabotar. Quem aqui já aconteceu isso? Hum? Eu, muitas vezes. Ah lá, então eu não estou sozinha. E eu sei que eu não estou sozinha porque semelhante traz semelhante, atrai semelhante. Antes mesmo de eu lançar essa aula, vocês já precisavam desta aula, vocês já estavam necessitadas deste conteúdo e a nossa energia se conectou primeiro. Tenho certeza absoluta com relação a isso. Por quê? Porque chegou o momento de vocês receberem este conteúdo. Receberem este conteúdo. Olha lá, galera falando que já aconteceu muitas vezes, então eu não estou sozinha nessa situação. Meninas, o que vocês precisam ter aqui na cabeça de vocês? Que ninguém muda na horizontal. O que é mudar na horizontal? É isso aqui, ó. Ah, eu fazia o comportamento aqui, tinha esse tipo de comportamento, e aí então para eu emagrecer, eu tenho que fazer dieta, né? Tenho que fazer atividade física. Mas eu tenho uma vida sedentária e eu não gosto de me alimentar saudavelmente. E aí eu vou lá, pego esse roteiro alimentar e colo na minha parede. Então, na verdade, eu estou tentando fazer isso aqui, né? Eu estou tentando mudar. Deixa eu diminuir a letra aqui, que senão não vai rolar. Eu estou tentando, também não precisa ser tão pequeno. Eu estou tentando mudar comportamento pelo quê? Por
comportamento. E a mudança não funciona desta forma. Eu já falei para muitas pessoas, vocês vão me ouvir falando nisso no Instagram o tempo todo. Quem está tentando mudar comportamento por comportamento, em algum momento vai se frustrar, porque isso não existe. Seria a mesma coisa que eu falar assim, eu tenho uma bananeira. E a partir de agora eu não quero mais bananeira, eu quero uma goiabeira. Então eu vou lá na minha casa, na frente da minha casa, pego, arranco todas as bananas, e agora eu vou pegar a goiaba e vou colar com fita crepe essa goiaba na pontinha do galho da árvore. Vai funcionar? Eu deixarei de ter uma goiabeira e passarei a ter uma... Perdão, eu deixarei de ter uma bananeira e passarei a ter uma goiabeira? Fake, né? Fake. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por quê, gente? Porque não é nesse nível que se dá a mudança. Do mesmo jeito que se eu não quero ter mais uma bananeira e eu quero ter uma goiabeira, eu preciso ir lá remover aquela árvore e eu preciso trocar quem? A semente. Então, quando a gente fala de comportamento, aí eu troquei a semente, plantei a semente da goiabeira. Vou lá e rego todos os dias aquela semente até que nasça uma nova árvore, que essa árvore, então, dê os frutos que eu espero, que será a goiabeira, certo? E com a gente, qual é a raiz? Qual é a semente de todo comportamento? Vocês já pararam para avaliar isso? Quem é minha aluna já sabe, né? Antes de ter um comportamento, nós temos o que, gente? Lá inicial, nós temos um sentimento. Perdão, nós temos um sentimento, tá certo? E antes de termos um sentimento, nós temos um pensamento. Então, a raiz, até escrevi aqui em letra minúscula para ficar destacado, a raiz, a semente de todo comportamento é um pensamento. A mudança não se dá na horizontal, comportamento, comportamento. A mudança se dá onde? Na vertical. Pensamento gera um sentimento e então gera um comportamento. Se você está com dificuldade de se livrar do açúcar, do vício do açúcar, nós temos dois caminhos aqui para percorrer a mudança de comportamento. Porque comer açúcar com frequência, comer doces com frequência, ter compulsões alimentar, é o quê? É um comportamento. Quero escrever rápido e não dá. É um comportamento. Para mudar isso daqui, eu tenho que primeiro olhar aqui do ponto de vista dos meus pensamentos. E como se trata do açúcar, do doce, vou colocar aqui açúcar, tá? Eu tenho também uma questão física associada. O açúcar causa dependência química. A gente vai aprender isso a partir de agora, ok? Vamos aprender isso a partir de agora. Vocês estão prontas para a gente falar sobre esse tema? Deixa eu compartilhar novamente minha tela com vocês. Então, eu sou Tati Godoy, sou especialista em saúde e emagrecimento. Sou idealizadora do Sou Magra, que é uma escola de emagrecimento, uma escola de saúde de emagrecimento. Quando a gente fala em escola, o que você vai fazer na escola? Aprender, né? Então, essa é a minha proposta dentro do Sou Magra, que você aprenda a ser uma pessoa magra. Essa é a minha proposta. Por isso que eu trago essas aulas sempre com o intuito de conscientização, de aprendizado. Por quê? Porque já tem um monte de gente lá fora falando para você, você tem que comer menos açúcar. Mas por quê? E principalmente, como eu faço isso? Então essa é a minha missão, é ensinar as pessoas.
Eu pego as pessoas pelas mãos e eu caminho ao lado delas, ensinando e, obviamente, né, dando o exemplo. Então, sou Master Health Coach em saúde integrativa sistêmica. Que palavrão é esse, Tati? Integrativa, sistêmica. Sistêmica existem vários ecossistemas quando a gente fala de emagrecimento. Não dá para só um profissional que quer falar sobre emagrecimento, falar ou sobre saúde, falar só sobre alimentação. Não, não dá para falar só sobre atividade física. Não, não dá só para falar sobre mudança de mente. Não, a gente precisa integrar todos esses pilares. E hoje, pelas minhas especializações, eu consigo estar aqui falando com você sobre todos os pilares do processo, certo? Por quê? Sou analista comportamental do obeso, sou especialista em fisiologia do exercício, especialista em obesidade e emagrecimento, sou bacharel em educação física, sou graduanda em nutrição, estou finalizando mais uma especialização aqui, ó, de hormônios, nutrição e treinamento para mulheres. Então, hoje eu pego um perfil, né, um exame de sangue, eu interpreto ele melhor do que muitos médicos por aí, emito o relatório, mando para o médico avaliar o que precisa ser avaliado. Alimentação, eu não gosto de falar em dieta, porque dieta já traz para a gente a conotação do quê? De restrição, sofrimento, privação, dor. Para que eu vou te dar algo, gente, que eu já sei que você não vai seguir? Fazer você perder o seu dinheiro e me fazer perder o meu tempo, né? Então, não. Como que eu trabalho a nutrição? Através do conhecimento. Quando você conhece o benefício dos alimentos, quando você conhece o seu corpo, quando você conhece em que fase você está do processo, muita coisa já muda na sua mente e aí é mais fácil seguir o plano alimentar, certo? E também a parte de treinamentos. Hoje eu não mexo mais, eu não dou mais atividade física, mas eu tenho uma personal trainer que é parceira do programa, que é a Luana Rocha, e ela quem cuida dessa parte de treinos. Inclusive, ela faz essa mesma especialização que eu faço, certo? Porque a gente entendeu que nós precisávamos trabalhar juntas. Não dava mais pro profissional A tá falando um negócio, o profissional B tá falando outro negócio, e quem sai perdendo com isso? É o nosso cliente. Então, a gente entrou nessa para falar a mesma linguagem com vocês, certo? E tenho mais de 1.000 horas de cursos nacionais e internacionais na área da saúde e do emagrecimento. Eu estava fazendo as contas hoje cedo, faz 16 anos que eu estudo sobre isso. E eu também tenho uma parte prática aqui, que eu sou case do meu próprio programa, eu sou ex-gordinha. Aqui em 2015, para quem não conhece a minha história, porque hoje quem olha para mim fala, para a Tati é fácil, né? Olha o corpo que ela tem, tá? Mas nem sempre foi assim, tá? Por quê? Aqui em 2015 eu já era formada, eu já tinha algumas especializações na área da saúde e do emagrecimento, mas eu vivia me auto-sabotando. Eu tinha o conhecimento técnico científico do processo, o que comer, quanto treinar, né? Mas chegava na sexta-feira, eu era a primeira pessoa a comer o imã da geladeira. Era a pessoa que já estava em março desesperada com a Páscoa. Como é que eu vou fazer para não engordar? Porque eu sabia que eu ia comer todo o chocolate do planeta. Mas chegou uma hora que eu me cansei disso. Porque eu falei, cara, eu não sou livre, eu sou refém. Eu sou refém das roupas que eu não posso comprar. Eu tinha essa bermuda jeans, porque pro meu tamanho, tenho 1,52 m. Sou muito pequenininha. Eu tava usando aqui 44 nessa bermuda. Acho que era 44, 42, 44. Ah, Tati, mas você não tava obesa. Ok, mas pro meu tamanho, pesar mais do que 60 quilos já era dor no meu joelho, já era dor no meu quadril, já era dor na minha coluna. Quer dizer, eu cheguei num ponto que eu falei, se eu for aumentar o meu peso, eu vou perder a minha saúde. Eu vou me complicar cada vez mais. Eu vou entrar num ciclo vicioso e o fim disso, né, não vai ser positivo. Só que eu me questionava, eu falava, poxa, eu tenho tanto conhecimento que pode ser o que está acontecendo com vocês. Ah, eu tenho tanto conhecimento do ponto de vista fisiológico, nutrição, eu sei o que eu tenho que comer, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, eu sei que eu tenho que parar de comer tanto doce, eu sei que eu tenho que parar de beber, mas o que é que está acontecendo comigo? Por que que eu não consigo? Quem aqui já viveu essa situação?
de saber exatamente os passos que precisa dar, mas não conseguir. Se auto-sabotar com frequência. Quem já se sentiu assim? Ou quem está se sentindo desta forma? Nesse momento é o momento do acolhimento, tá? Porque do mesmo jeito que lá atrás eu não gostei de ser julgada, eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para entender vocês e saber como é que eu ajudo. Eu não sou ninguém para julgar. Eu não fiz esta aula hoje para julgar ninguém, para falar, dar risadinha na cara de ninguém. Não, gente. Eu tô aqui porque de fato eu quero ajudar vocês. Mas para ajudar eu preciso saber quem é que está sofrendo com isso. Eu. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é que está acontecendo com vocês, tá bom? A partir de agora, vocês vão entender com muito mais clareza e com muito mais propósito. Significa que aprendeu eu vou mudar? Claro que não. Não é tão... É fácil, mas não é simples. A partir do momento que você entender, você tem ferramentas para começar a aplicar na sua vida e então chegar onde você quer. Certo? Mas não existe, infelizmente, o sistema Instagram no nosso cérebro, sabe? Hã? Mudei? Hã? Não deu certo? Vou tentar de novo. Não, não é assim. Dentro do programa, quando a gente fala de neuroreprogramação, o nosso cérebro aprende por repetição. Então, não é fazendo uma vez, fazendo duas, fazendo três, que você vai mudar a sua mente. Mas também você não precisa passar 30, 40 anos aplicando isso para então ver o seu cérebro mudando. O que eu quero dizer é que não é uma única vez, mas também não são anos. Talvez você vai precisar ali de 1, 2, 3 meses praticando esta ferramenta para ter a transformação que você espera. Ok? Então vamos lá, primeiro vamos entender aqui o que é que está acontecendo com vocês. Antes disso, alguns cases de sucesso do programa para mostrar para vocês que são gente como a gente. Mulheres que trabalham, que são donas de casa, são mães, enfim, não tem nenhum ET que passou pelo programa e teve a vida impactada, a vida mudada e que se desviciou do açúcar. E entendam uma coisa muito significativa: se desviciar não é deixar de gostar. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, eu queria ser igual a Tati, que não liga para doce, não liga para lanche, não liga para pizza. Falei, tá, cara, eu também queria conhecer essa Tati. Eu tô falando de você. Falei, quem falou que eu não ligo? Ah, você liga? Você gosta? Amo. Amo bolo de cenoura. Amo pizza. Amo lanche. Amo chocolate. Mas hoje eu não vivo em função da comida. Eu como para viver. Eu não vivo para comer. Mas aquela pessoa que vocês viram ali atrás, em 2015, a minha frase de vida era: o meu corpo quer ser magro, mas a minha mente só pensa em comida. Então, onde que estava o problema, gente? Só por essa frase. Meu corpo quer ser magro, mas a minha mente só pensa em comida. Aonde estava o meu problema? Eu tinha que procurar mais um nutricionista para me prescrever mais uma dieta? Eu tinha que me matricular em mais uma academia, ir lá e pagar o plano anual para poder falar assim, tá pago, agora vai. Aonde estava o meu problema? Estava aqui, ó, na minha mente. A própria frase já está falando, meu corpo queria ser magro, mas a minha mente pensava em comida o tempo todo. Tá, mas aí o que eu faço? Eu bato com a minha cabeça na parede até a hora que ela entender que não é por aí o caminho? Não, né? Não é a forma mais interessante da gente fazer isso.
mas eu precisava entender, primeiro, assimilar que o meu problema não estava no meu corpo. O meu problema estava na minha mente. E o que é que estava acontecendo? O que acontecia inicialmente era isso aqui, ó. Todas as vezes que algo acontece na nossa vida, prestem atenção nisso. Por que eu coloco um estímulo externo? Consciente ou inconsciente? Consciente é quando eu sei o que está acontecendo. Ai, eu fiquei triste. Opa, estou consciente. Agora, muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não percebe o que é. Mas, de alguma forma, de um jeito generalizado, se o que aconteceu me causar dor, entendam isso, me causou dor, o que o meu cérebro vai fazer comigo? O nosso cérebro, ele é nosso amigo. Ele automaticamente vai nos proteger, ele vai bloquear essa dor. Muito provavelmente, você vai ver o quanto isso é verdade, que você já deve ter passado por alguma situação que lá atrás você sofreu pra caramba. Mas hoje, se eu perguntar para você, fala assim, o que aconteceu? Ah, nem sei. Nem lembro mais. Não é? Por quê? Porque o nosso cérebro tem este efeito protetor. Ele não quer que a gente sofra. A gente não veio aqui para sofrer. Então, o que ele faz? Ele bloqueia a dor e vai me levar para a caixinha do prazer. E aí eu te faço uma pergunta. Como é que o obeso sente prazer? Como é que a mente gorda sente prazer? Escrevam no chat para mim. Estou com o chat aberto aqui já. Como é que o obeso sente prazer, minha gente? De que forma? Escrevam para mim. Quando vocês têm uma dor, tô ansiosa, tô nervosa, tô irritada, tô triste. É uma dor isso tudo. O que o cérebro faz? Ele bloqueia a dor e automaticamente, sem a gente nem perceber, isso é milésimos de segundo, ele nos joga na caixinha do prazer e lá está escrito a seguinte frase: come. E aí, a gente cria aqui um ciclo vicioso. Vicioso. Quer ver como isso é real? Olha o que acontece com a maioria de vocês e que acontecia comigo também. Vou fechar o chat rapidinho. Eu olhava no espelho, ou então eu me pesava. E aí isso me gerava o quê? Tristeza. Ops. Insatisfação. Raiva. Quer dizer, dor. E aí muitas pessoas falam para mim que era a minha questão também. Pô, se eu tô olhando para o espelho, eu estou me sentindo triste, né? Por que isso daqui não é suficiente eu mudar? Por que isso não é o suficiente para falar, então, eu vou fazer atividade física, vou comer direitinho, vou parar de comer doce? Gente, porque isso é racional. Não, mas não é o sistema racional que manda na nossa vida. Quem manda na nossa vida é o nosso inconsciente, é o nosso sistema irracional. E aí, olha aqui, eu já estou colocando dor. Então, quer dizer, meu cérebro vai me jogar onde? Na caixinha do prazer. E nessa caixinha está escrito comer besteira. Então, eu já estou me auto-sabotando porque eu senti dor por olhar no espelho. E aí, comi besteira, vou retroalimentar essa situação, vou ganhar peso. Outra situação, eu olho no espelho, olho para a balança, fico triste. Aí eu me lembro, vou cortar a volta aqui, ó. Eu quero emagrecer. Mas daí, quando eu penso que eu quero emagrecer, eu lembro no que eu preciso fazer, que é comer saudável, fazer atividade física, e eu não gosto disso. Eu volto para a dor. Eu até tento um caminho aqui que é diferente desse inicial aqui.
mas daí eu volto para a dor. E aí, como eu tenho a informação de que para emagrecer eu tenho que fazer dieta, e fazer dieta é um treco extremamente restritivo, sofrimento, privação, dor, o que que eu faço comigo? Autossabotagem. Não, gente, eu juro, é só hoje. Só hoje que eu vou comer esse doce aqui. Só hoje que eu vou me sabotar. Só hoje. Ou então, é só um pedacinho. A Nutri disse que só um pedacinho não tem problema. Só um pedacinho não tem problema. Será que não tem problema? Se a gente estiver falando de dieta, não sei. Não sei quem montou a sua dieta. Agora, se a gente estiver falando em fisiologia do emagrecimento, uma proposta onde eu me monitoro, eu vou ver que, de repente, um pedacinho faz muita diferença, sim. Porque, vamos lá, vamos pensar que eu tenho, por dia, 100 gramas de carboidrato para comer. E aí eu tô lá, eu entrego para as minhas clientes um aplicativo para elas se monitorarem. Eu tô lá com 90 gramas de carboidrato já que eu consumi. Doce é carboidrato, certo? Ok? E aí eu tô com 90, quer dizer, faltam 10 gramas para eu atingir a 100. E se eu ultrapassar de 100, Tati, o que que acontece? Você vai sair da zona de emagrecimento, você vai para a zona de manutenção do seu peso, certo? Ah, mas eu quero comer uma banana. Banana saudável, sim. Aí eu pego uma banana que tem 30 gramas de carboidrato. Mesmo sendo saudável, eu passei da zona de emagrecimento. Fui para a zona de ganho de peso. Aliás, para a zona de manutenção. Mas saí do meu objetivo. Ah, mas é só um pedacinho de banana. Aí eu corto um pedaço lá que tem 20 gramas de carboidrato. Ué, 90 mais 20 dá 110. Saí da zona de emagrecimento de qualquer forma. Ou então, não, mas eu vou comer só um pedacinho de pão. E aí você não sabe o quanto de carboidrato tem naquele pão. E aquele pedacinho de pão que você comeu tinha 40 gramas de carboidrato. 90 mais 40 dá 130. Percebam que aí a gente vai tentar sair pela tangente sem funcionar. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento, a gente não tem o contexto daquela situação da forma correta. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Primeiro, a nível mental. Eu vou tentar autossabotagem. Não é só hoje. Já que eu vou ter que passar por esse processo de restrição, de privação, de sofrimento, de dor, então eu vou me beneficiar hoje. Amanhã eu começo. E aí amanhã tá rodando o mesmo programa na minha mente. Quem já fez isso de final de semana? É só hoje. É só esse final de semana. Porque daí na segunda-feira eu retomo. Juro que eu volto pro foco. Eu vou só comer esse final de semana. Segunda-feira eu tô no jogo de novo. E aí na segunda-feira você volta. Eu até concordo que você volta. Só que daí na sexta-feira seguinte, o que que você faz? A mesma coisa. Seu cérebro bloqueia. Não saí do foco semana passada, não. É só esse. É só hoje. Segunda-feira eu volto. E aí, se você parar para olhar para trás, você já está há anos fazendo isso. Anos fazendo isso. Olha lá, o pessoal já está me validando aqui no chat. Eu fiz muitas vezes, eu muitas vezes. Sensacional. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Primeiro, eu preciso entender que eu estou me projetando na dor. Tem situações que estão acontecendo na minha vida aqui e é importante eu mapear o que me causa dor. O que me causa dor no meu dia a dia? Tristeza? Medo? Solidão? No contexto do dia a dia geral, gente, eu não estou falando sobre emagrecimento.
Mas uma coisa linka a outra. Porque às vezes, já aconteceu isso comigo. De eu falar, gente, mas eu estava indo tão bem na alimentação, eu estava gostando do roteiro, estava fácil de seguir, por que que eu me sabotei? Porque de repente aconteceu alguma coisa na minha vida, extra emagrecimento, que me deixou triste. Ou aconteceu alguma coisa na minha vida que me deixou ansiosa. Ou aconteceu alguma coisa na minha vida que me deixou com raiva. E se eu entendo que isso daqui são todos pontos que me causam dor, e que toda vez que eu sinto uma dor, o meu cérebro vai querer me compensar com comida, Shazam, descobri a América. Vocês têm noção do que é que causam dor na vida de vocês? Esse é o primeiro ponto, gente. Porque é por conta disso que vocês estão, muitas vezes, saindo de uma vida saudável sem perceber. Porque vocês estão tentando curar os vazios emocionais de vocês com comida. Por trás de todo o excesso existe uma falta. Vocês já ouviram falar essa frase? Por trás de todo excesso existe uma falta. Se eu estou comendo em excesso, principalmente doce, o que está acontecendo aí? Eu estou imersa na dor. E por que eu estou imersa na dor? Vamos lá. Falei que eu ia entregar conteúdo hoje, hein? Só que eu entrego só nas minhas aulas pagas. Mas eu quero ajudar vocês. Vamos lá. Todas as vezes que eu como um alimento riquíssimo em carboidrato, porque carboidrato, principalmente açúcar, não tem valor nutricional algum. Não tem, não serve para nada no nosso organismo. Ops, o que eu aprontei aqui? Socorro. Serve só para nos inflamar. Então, todas as vezes que eu como um carboidrato, principalmente um carboidrato de alto índice glicêmico, chocolate, massa, pão, eu estou liberando quem aqui, gente? Eu estou liberando a insulina. Não vou entrar profundamente nisso, mas a insulina é o hormônio que tira o açúcar do sangue, certo? Paralelo a isso, existe um outro hormônio que está aumentando. Que é quem? Serotonina. Oxe. Serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, sim, comer chocolate, comer o docinho preferido que você tem, vai fazer com que você aumente a serotonina. Porém, é uma serotonina de vida curta. Por quê? Porque esse carboidrato de alto índice glicêmico que você comeu vai cair rapidamente a glicemia. E quem vai cair junto? Ele não se sustenta, não é uma felicidade real. A serotonina também cai. Quando a gente chega aqui embaixo, meus amores, nós entramos no estado fisiológico chamado de bad, que é a tristeza. E aí isso aqui ainda vem somado à culpa, ao arrependimento. Ai, por que que eu comi isso? Por que que eu fiz isso comigo? Ou eu me colocando em outra situação de dor. Porque eu comi errado. Porque eu comi muito açúcar. Então, a própria alimentação de vocês retroalimenta a situação. É o ciclo do cachorro correndo atrás do rabo. Olha que maluco isso. Aí, o que que eu faço? O meu cérebro, como é muito esperto, ele vai mandar uma mensagem para o meu estômago. Ele vai mandar uma mensagem para o meu estômago, vai falar assim, abençoado, ronca, para mostrar para ela que você está com fome. E aí ele ronca. Por quê? Porque esse carboidrato também que você comeu era um carboidrato de baixa densidade nutricional. O que que tem de vitaminas e minerais no trigo? Nada. O que que tem de vitaminas e minerais no açúcar? Ah, mas é açúcar mascavo. Mesma merda que o açúcar cristal. Ah, mas era açúcar de coco. Levou a palavra açúcar,
tem alto índice glicêmico, vai fazer isso aqui com você. Aí o seu cérebro entende isso, entende que diminuiu o prazer, ele vai lá no estômago e fala, ronca, amigão. E aí ele ronca. E aí você come de novo o açúcar. Por quê? Porque, na verdade, o que você quer é isso aqui, ó. É a serotonina. Só que, gente, começa a chegar uma hora que uma só não dá certo. Eu preciso de duas para ter o mesmo prazer. Chega uma hora que duas não dá certo. Eu preciso de mais. E aí, nós estamos, então, no ciclo. Cadê o meu lápis? No ciclo. Deixa eu escrever aqui bem grande para vocês. No ciclo vicioso do açúcar, que hoje, pelos profissionais, é comparado com a mesma dependência química que a cocaína causa. Não é isso? Quem aqui conhece alguém que é dependente químico? Eu conheço. É isso aqui. Uma dose só não dá mais certo, preciso de duas. Daqui a pouco duas não dá mais certo. Porém, todavia, entretanto, a gente não vai preso porque compra uma caixinha de leite moça, de leite condensado. A gente não vai preso porque compra uma caixinha de açúcar cristal, açúcar de coco. Mas o açúcar é a droga que mais mata. Porque ela desencadeia outras doenças, inclusive. Se você for ler as estatísticas, hoje em dia as pessoas morrem muito mais por síndrome metabólica, por diabetes, por hipertensão arterial, por gordura no fígado, por câncer. Quem é o alimento do câncer? Não é a proteína, não é o ovo, é o açúcar. Só que, por outro lado, a gente tem uma mídia manipuladora, com programas de marketing que usam até a cor para fazer você viciar no alimento. A cor vermelha, gente, ela estimula a fome. Por que é que você acha que o McDonald's tem vermelho? Por que você acha que a Coca-Cola tem vermelho no logo? Para despertar o teu apetite. E fora isso, vários outros significados para gerar uma dependência química na sua mente. Olha que lindo isso. Vocês sabiam disso? Vocês tinham essa informação? Que tudo é arquitetado pela mídia para que vocês caiam igual um patinho e consumam, e consumam, e consumam. Gente, a indústria do marketing é maravilhosa. Eu paro para analisar, eu estudo neuromarketing, o quanto eu posso para poder aprender com essas pessoas. Certo? Então, a gente precisa entender que nós somos dependentes químicos de açúcar. E quando eu passei a entender isso, eu falei, eu não tenho nenhuma... Já não sou uma pessoa que tenho que julgar. Mas quando eu entendi isso, eu falei, cara, quem sou eu para falar de um alcoólatra? Quem sou eu para falar de um dependente químico, de alguma droga ilícita? Eu não tenho controle sobre mim, sobre o meu vício. Eu fico uma semana sem comer chocolate. Fico uma semana sem comer chocolate, tenho vontade de dar cabeçada na parede. Então, o que eu entendi com tudo isso ao passar dos tempos? Que eu tinha que assumir o controle, assumir o comando da situação. Mas primeiro eu precisava entender que existia uma dependência química na minha mente, através de um neurotransmissor chamado de dopamina. A dopamina é a mina do prazer.
E a gente vai aprender um pouquinho sobre a dopamina e sobre quais os impactos dela na nossa vida. Porém, antes, vamos voltar aqui para continuar nessa linha de raciocínio, nessa construção aqui. Então, gente, primeira coisa, a autossabotagem não é frescura, tá? Não julguem uma pessoa que está se autossabotando. Ela simplesmente não está. Mente e corpo não estão em consonância. E isso não só para o processo de emagrecimento, na vida. Você vê lá a pessoa no trabalho se auto-sabotando, você olha e fala assim, putz, não era para ela estar fazendo isso, por que que ela está fazendo? A mente dela não está em consonância com o objetivo que ela tem, certo? Isso é muito mais profundo. Eu vou colocar vocês para pensar hoje aqui por várias vezes. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso entender o que é que me causa dor. Então, qual é o estímulo que me causa dor? Depois, entendendo qual é esse estímulo que me causa dor, eu preciso entender o que me gera prazer. Porque eu vou precisar de uma válvula de escape. Só que se tudo que acontecer que me causar dor, eu for comer besteira, a conta não vai fechar. Se este for o caminho, a conta não vai fechar. Certo? Então, o que que eu também entendi com isso tudo, gente? Eu precisava ampliar as minhas formas de sentir prazer. E, obviamente, né, que fossem formas de sentir prazer também que estivessem alinhadas ao meu propósito de vida. Mais cedo, eu dei uma palestra. E antes de mim, a Luana quem foi falar sobre atividade física. 90% das pessoas que estavam na palestra alegaram que não faziam atividade física por falta de tempo. Eu fiquei quietinho, que não era minha vez de falar, então eu também tive que aprender a ficar quietinha quando não é a minha vez. E aí, na hora que chegou a minha vez de falar, eu falei, gente, vocês perceberam que a grande maioria de vocês disse que não tinha tempo para poder fazer atividade física? Todo mundo, sim. Falei, vocês não têm prioridade. Não é o propósito de vocês cuidar da saúde. Como assim? Não é propósito de vida cuidar da saúde, não é importante para vocês. Porque vamos lá, todas vocês aqui, se alguém quebra o pé e o médico vira e fala, se você não fizer fisioterapia 2 vezes por dia, 1 hora cada sessão, você nunca mais vai andar. Ele não está falando nem de 30 minutos por dia, gente. O médico está falando de 2 horas por dia para você poder andar. Se você não fizer 2 horas de físio por dia, você não vai andar. O que acontece com você? Essas 2 horas aparecem. Ah, Tati, mas fisioterapia vai ser 90 dias. Cara, se ele falar que é por 1 ano que você tem que fazer fisioterapia durante 2 horas por dia, essas 2 horas vão aparecer. Eu rasgo qualquer um dos meus diplomas, porque é prioridade. E prioridade vem de propósito. Se o seu propósito de vida é ser saudável, o tempo ele aparece. Você cria o tempo para isso. Nem que for 10 minutos por dia, você cria o seu tempo. Se você não está fazendo atividade física, de novo, é porque a tua mente também não está alinhada com o teu propósito de vida. Existem sabotadores aí. Quer ver um grande sabotador relacionado a isso? Tati, eu não tenho 1 hora. Mas ninguém falou que você precisa de 1 hora. Quem que falou que para ter resultado precisa de 1 hora de treino? Eu, como educadora física, eu nunca falei isso. Se você ouviu algum educador físico falando isso, ele está errado. Aí, às vezes, você pergunta para a pessoa, você tem 20 minutos? 20 minutos eu tenho. E por que você não está treinando? Porque eu não tenho 1 hora. Tá vendo como é crença? Como tudo acontece aqui primeiro na nossa mente? Então, eu preciso alinhar todas as minhas ações com o meu propósito. Porque senão, gente, eu posso trocar a comida por bebida. E eu já tratei muitos pós-bariátricos que voltaram a engordar.
E voltaram a engordar porque voltaram a comer? Não, porque trocaram a bebida pela comida. Ah, mas por quê? Porque o cérebro tem a necessidade de prazer, da válvula de escape do prazer. E aí ele não soube escolher o prazer que ele ia colocar a válvula de escape dele e escolheu um pior que a comida. É fuga. Uma pessoa que vai usar droga, ela está buscando fuga. E por que ela está buscando fuga? Porque está acontecendo alguma dor na vida dela. Não estou falando que são todas as pessoas. Tem gente que vai pela curiosidade e acaba ficando pela dependência química. Mas muitas vezes as pessoas potencializam isso por conta do quê? Da fuga. Porque tomou um fora de alguém, porque não está feliz no trabalho, porque terminou um relacionamento, porque brigou dentro de casa, principalmente adolescente. Muitos deles é pela fuga, pela falta de acolhimento, por não ter uma base boa para mostrar o que são os valores de vida e associar isso a prazeres que são saudáveis. Essa falta de direcionamento com os jovens, com as crianças, faz com que a gente perca muita gente para vícios que não são benéficos. E com a comida, o que acontece muitas vezes aqui? E aí é onde eu entro que muitas vezes a gente se coloca numa condição desafiadora também. Tipo, não, eu sou forte o suficiente. E quando eu digo, como assim eu sou forte? Vocês conseguem entender? Vocês já pararam para perceber, para prestar atenção em todas as fases que fazem com que a gente coma compulsivamente? Aonde isso começa? Em qual momento começa isso? Saberiam me dizer? Vamos aprender junto, então, gente. Então, aqui, finalizando esse contexto para a gente poder passar de nível. Quais são os prazeres que envolvem a vida de vocês? Porque se o prazer, o grande prazer da vida de vocês, ou o único prazer da vida de vocês for comer besteira, porque a dor ela vai continuar existindo na nossa vida, sempre. A gente não tem condição evolutiva para só viver feliz, porque a dor, ela serve para tirar a gente da nossa zona de conforto. Tem aquela frase, né? A gente muda pela dor ou pelo amor. Eu discordo dessa frase, a gente só muda pela dor. O amor faz a gente continuar fazendo aquilo. Mas pelo nível evolutivo que nós temos, a gente só muda pela dor. Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Não é assim? Ó, eu tenho um programa que é um programa de saúde e o outro que é de emagrecimento. Quantas pessoas me procuram que, tipo, ah, Tati, eu tô bem, eu não tô acima do peso, mas eu quero aprender a ser saudável para nunca engordar. Não sei se eu já vendi um programa desse. Eu tenho. Vai que aparece alguém. Agora, o de emagrecimento, eu vendo igual água no semáforo, num dia quente, com congestionamento. Vendo muito. Por quê? Porque o ser humano espera dar errado para procurar uma outra forma. Então, gente, comecem a ver que outras coisas eu gosto de fazer na minha vida. Porque comer não pode ser o centro do seu universo. As coisas vão continuar acontecendo aqui, você vai continuar se sentindo ansiosa. Mas, pô, todas as vezes que eu me sentir ansiosa, eu vou comer para aliviar? Uma das minhas grandes dificuldades era a raiva. Toda vez que eu me sentia com raiva, eu queria comer. E foi uma época da minha vida, quando eu percebi isso, que eu vi que várias situações estavam me deixando com raiva. Então, eu também fui trabalhar o sentimento raiva, porque não me fazia bem, e ao mesmo tempo eu fui buscar uma outra válvula de escape. Hoje é bizarro, acontece alguma coisa que me desperta raiva, o meu cérebro já fala, vai tomar um banho, vai tomar um banho. Por quê?
Ele já entendeu que não é aqui que eu venho. Mas precisou de muito trabalho para sair daqui, para ao invés do meu cérebro me trazer para cá, ele me trazer para cá. Mas a primeira coisa que eu tive que fazer é que outras coisas eu gosto de fazer. Vocês estão anotando isso? Para se perguntar depois? Que outras coisas eu gosto de fazer além de comer? E vou além. Quais são as situações que vocês buscam a comida? Alguém colocou no chat aqui, em algum momento, que era em situações de tristeza ou de ansiedade. Ah lá, a mesma coisa. Ansiedade é o quê? Dor. Tristeza é o quê? Dor. Quantas vezes, com qual frequência você se sente ansiosa? Ah, Tati, com muita frequência. Se você não mudar a válvula de escape, não adianta você ter mais uma dieta. Porque não é o conceito de nutrição que você precisa. Você precisa mudar sua mente. Tá ficando claro para vocês isso? Tá fazendo sentido para vocês? Para a gente mudar o foco da aula aqui? Tá fazendo sentido? Maravilha. Maravilha. Então vamos lá, gente. Uma coisa que eu falo para os meus clientes. Cuidado. Cuidado para você não se colocar em situações de risco. Por quê? Porque quando a gente fala em liberação de prazer ou pedido por prazer, a gente está falando de neurotransmissores, de hormônios. E isso, meus amores, não é um interruptor. Ou não é a telinha aqui da minha câmera, ó, que eu desligo e eu desapareço. E aí, quando eu quero, eu ligo e eu apareço. Não é assim que funciona. Não é... É a mesma coisa... Um exemplo para vocês. Eu posso virar para o meu coração e falar assim, para de bater. Ele não vai parar de bater. Porque eu não controlo isso. Ou então, eu viro aqui para a Lu, que acabou de falar aqui no chat, e falo, Luísa, quando eu te der um susto, não dispara o seu coração, não. Eu não tenho controle sobre isso. Por quê? Porque vai liberar adrenalina, noradrenalina, e isso vai fazer com que o coração dela bata mais forte. A mesma coisa, a dependência química. Quando a gente consome certos alimentos, principalmente alimentos industrializados, como o trigo, o açúcar, alimentos que contêm xarope de milho, xarope de guaraná. Por isso que o açaí é extremamente viciante. Tem xarope de guaraná. Substâncias que têm glutamato monossódico. Gravem essas palavras: glutamato monossódico, xarope de milho, xarope de guaraná, o açúcar em questão e o trigo, glúten. Essas substâncias, gente, têm na sua composição uma substância que nós chamamos de substância opioide. Depois vocês jogam no Google isso, opioide. É da classe da cocaína. Ou seja, causa dependência neuroquímica. O cérebro fica viciado nisso. E aí ele começa a liberar a dopamina, pedindo por isso. E aí, didaticamente... Ops, não era esse. É esse. Didaticamente, aqui ó, quais são as suas formas de sentir prazer? Didaticamente, nós entramos em compulsão alimentar quando nós liberamos 1000 ml de dopamina. Isso é didático, tá, gente? Só para vocês entenderem. Eu vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão vivenciar isso junto comigo. Quando eu penso no alimento, por exemplo, ó, pensei em bolo de cenoura. Ó, salivei. Por que que eu salivei?
Liberei dopamina. Quanto de dopamina eu liberei? 200 ml. 200 está mais perto de zero. Então, se eu fosse colocar aqui uma reguinha, 200 está mais perto do zero. Então, eu entrei em compulsão alimentar? Não. Por que não? Primeiro, porque não tem um bolo de cenoura aqui, na minha casa. E segundo, porque eu posso mudar o meu pensamento, e aí mudo o foco, já era, passou à vontade. Agora, se eu continuar investindo nesse pensamento, pode ser que eu cate o carro, deixe vocês falando sozinha, e vou atrás do meu bolo de cenoura. Mas o simples fato de não ter em casa, né, já me quebra esse padrão. Vou mais à frente. Aí eu sinto o cheiro do bolo de cenoura. Liberei mais 200 ml, quer dizer, somei 400 ml de dopamina no meu sangue. Mas ainda assim, 400 está mais perto de zero. Então, ainda consigo falar não para o alimento. Mas eu continuo, eu não bloqueio isso. E eu vejo o alimento. Liberei mais 200 ml. Eu olhei para o lanche, para a batata ou para o bolo de cenoura, aqui no caso. 600 já começa a ficar mais desafiador, mas eu ainda, é como se eu estivesse chegando mais perto do interruptor, né? Eu ainda não cheguei no interruptor. Então, eu consigo mudar o foco. Eu consigo não entrar em compulsão alimentar, embora é como se meu sangue estivesse borbulhando. Aí eu entro em contato com o alimento. Aqui eu já liberei 200 ml. Mas eu ainda posso sair fora, porque eu não liberei 1000 ml. Eu ainda posso assumir o comando e não me auto-sabotar, certo? Aí eu faço a merda. Não, gente. É só um pedacinho. Pronto. Aqui eu já liberei os 1000 ml de uma única só vez. Se eu passei por todo esse processo, eu tenho na minha corrente sanguínea 1.800 ml de dopamina. Nesse momento, é a hora que se alguém chegar para mim e falar assim, Tati, mas você falou que você não ia comer. A minha resposta é, cala a boca, se você me encher o saco, eu como até você. Quem já vivenciou isso? Gente, eu já vivenciei muito isso. De falar que eu não ia comer e era a primeira a entrar nesse ciclo aqui. Olha lá, a Soninha já se identificou aqui também. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês com isso? Com relação ao açúcar, não só o açúcar, com qualquer alimento que vocês olham hoje e falam, eu não tenho maturidade. Não é que você não tem maturidade, mas é didaticamente falando também, tá? Você ainda não educou o seu sistema dopaminérgico a trabalhar a seu favor. É possível se controlar, Tati? Sim, com cuidado. Durante muito tempo, eu não conseguia estar no mesmo ambiente que o bolo de cenoura. Ele me vencia. Durante muito tempo, eu não conseguia estar no mesmo ambiente que a pizza. Ela me vencia. Todos os alimentos vão causar isso em mim? Bem possível que não. Por isso é legal você ter uma lista de quais são os alimentos, gente, que você não consegue ficar perto e não correr o risco de se sabotar. Porque, novamente, a gente não controla aquele sistema dopaminérgico. Principalmente quando isso vem com memórias afetivas, ou vem com situações de eu fiz com carinho para você. Aí a gente tem que cuidar de outras coisas também, que eu não vou ter tempo, infelizmente, para falar aqui. Mas se isso fez sentido para você, o que eu falo para você é, não se chicoteie. Vamos aprender, a gente precisa aprender com as ferramentas o que fazer nessa situação.
Porque senão você sozinha já está se autodegladiando, concorda? Se colocar no mesmo ambiente que a comida, de estar presente num local aonde... Vamos lá, vamos pegar, eu estou falando bastante aí da questão da correlação do açúcar com a cocaína. Uma pessoa que acabou de sair de uma clínica de reabilitação, e aí ela tá lá, ela entrou no carro, e aí ela passa na frente do barzinho que ela usava a droga. O que vocês acham que vai acontecer com o cérebro dela? Ele vai lembrar de tudo isso. O que ela tem que fazer? Muda o foco, vamos embora para casa, vamos sair daqui. Porque ela ainda está aprendendo a se autocontrolar. Na clínica de reabilitação, ela aliviou a dependência neuroquímica que ela tinha. Mas e as memórias? O que a gente faz com as memórias se a gente não ressignifica tudo aquilo? Elas vão continuar ali latentes. Se essa pessoa ela fala, ai, para o carro aí, ela tá de Uber, para o carro aí rapidinho, eu vou lá dar só um oi para os meus parceiros. O que vocês acham que vai acontecer? Qual é a chance? Qual é a probabilidade dessa pessoa usar a droga novamente? Se ela se colocar no mesmo ambiente novamente que as pessoas com quem ela usava antes. Tati, então você está me dizendo que eu não posso frequentar, de repente, o mesmo ambiente? Não sei, gente, não estou dizendo isso, não estou afirmando nada. Porém, a gente precisa ficar um pouco longe da droga. Vamos supor que todo domingo na casa da sua mãe é feito um café da tarde cheio de açúcar, cheio de bolo, cheio de pão, rosquinha, Carolina e isso e aquilo. Você vai controlar todo o seu sistema dopaminérgico estando em contato com a droga? Sem mudar a sua mente? O que vocês acham? Você acha que essa pessoa ela vai ter controle? Muito difícil. O problema, gente, é quando a gente é chefe da boca. É a gente que financia o tráfico. Sou eu que vou comprar. Sou eu que tenho em casa. Sou eu que faço o supermercado. Sou eu que trago a droga para dentro do meu lar. Que culpar o outro é fácil, mas e assumir a responsabilidade que sou eu que estou indo no supermercado comprando essas coisas? Essa era eu. Eu tinha um sabotador muito forte, chamava-se dinheiro. Tinha passado por um período de escassez, e agora que eu tenho dinheiro, eu não posso comprar. E aí, na hora que eu ia para o mercado, eu desabilitava todo o conhecimento que eu tinha e comprava. Tinha medo de faltar, né? Não, eu vou comprar, mas eu vou comer de pouquinho. Aí, ao invés de eu comprar, por exemplo, eu morava sozinho, ao invés de eu comprar 7 bananas, uma para cada dia, eu comprava 7 bananas, 7 maçãs, 7 pera, um mamão, um abacaxi. E fruta também tem açúcar. Para um indivíduo que está inflamado, a frutose faz o mesmo estrago que o açúcar refinado. Mas isso ninguém nunca contou pra gente. Por quê? Tô aqui para contar para vocês. Aí, o que eu tinha? 21, 30 frutas dentro da geladeira. Como é que eu vou deixar estragar agora? É pecado. Gente, mas aquelas frutas não brotavam dentro da minha geladeira. Aquele chocolatinho que eu comprava também não brotava dentro da minha geladeira. O bolo de cenoura não fazia assim, ele estava dentro da minha geladeira. Então, eu comecei a perceber que eu era a financiadora do tráfico. Só que eu não queria, eu não conseguia mudar, não é que eu não queria. Eu não conseguia mudar por conta das minhas crenças. Geladeira cheia para mim
era sinônimo de segurança. Come para ficar mais forte e inteligente. Olha como uma coisa vai conectando com a outra. Por isso que entender a parte fisiológica é muito importante, mas compreender a tua mente é mais importante ainda. Vocês já tinham parado para pensar dessa forma? Na dependência química que o açúcar... As nutricionistas mandavam 5 porções de fruta por dia. Isso, aí elas ajudaram a reforçar a dependência química do açúcar. Ah, mas e as vitaminas e os minerais? A gente tem outros tipos, outras fontes de carboidrato que são muito mais riquíssimas em vitaminas e minerais que as frutas. Porque as frutas de hoje foram geneticamente modificadas para serem cada vez mais doces e causar dependência química. Olha que maravilha. Se você pegar uma fruta que foi plantada sem agrotóxico, sem mudança genética, a banana, o gosto dela é outro. Ela é menos doce. Então, tudo foi manipulado, gente, infelizmente, de uma forma que a gente se torne refém do sistema. Então, eu estou aqui para tentar fazer o processo inverso, né? Ajudar vocês a desconstruir algo que foi construído durante anos e ir para o lugar certo. Porque eu sei que vocês estão sofrendo, assim como eu sofria. Então, o Sou Magra, na verdade, ele foi criado primeiro para mim, depois para vocês. E como eu consegui vencer essa dependência química, hoje eu estou aqui para tentar ajudar as mulheres que querem, as mulheres e os homens, que querem vencer essa dependência química também, tá? Então, não é só falar sobre calorias. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se vocês quiserem perguntar, podem abrir o microfone, por gentileza. Ou se quiserem também escrever no chat, alguma dúvida até aqui? Tá acabando. Beber um pouquinho de água aqui, molhar as minhas palavras. Ninguém tem nenhuma dúvida, gente, não é possível. Nenhuma pergunta para fazer. Vamos lá, preciso da participação de vocês. Bom, tiver dúvida, então manda no chat, combinado? Tati, qual é a quantidade que a Organização Mundial de Saúde preconiza com relação ao açúcar? Vamos lá, quando a gente fala de emagrecimento, a Organização Mundial de Saúde, ela fala, gente, em consumir no máximo 25 gramas de açúcar, ou que seria o equivalente. Sim, a quantidade de consumo de... Ah, vou explicar essa diferença, tá, Sônia? Excelente pergunta. Nesse caso, devemos comer só uma fruta por dia. Vamos falar das frutas, tá, gente? Então, aqui, ó, a Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de açúcar entre 5 e 10% do total de calorias ingeridas o dia inteiro, que dá, em média, 25 gramas de açúcar ou 6 colheres de chá. Mas a gente tem que entender que o açúcar, ele está escondido nos alimentos. Um exemplo, aqui, ó. Eita. Uma banana de 100 gramas tem 26 gramas de carboidrato, e desses 26 gramas de carboidrato, 2 gramas são fibras. Então, o que é o restante? 24 gramas é açúcar. Caraca! Isso aqui eu tô falando para o programa não, para o processo de emagrecimento, certo? Quando a gente fala de manutenção do peso, eu já posso mudar um pouco o meu conceito sobre os alimentos naturais, sobre a fruta, sobre os legumes e todo o resto. Olha aqui, ó, o brócolis. 100 gramas de brócolis, ou seja, a mesma quantidade de banana,
tem 4,4 gramas de carboidrato. Dessas 4,4, 3,4 é fibra. O que é fibra? Todo carboidrato, gente, ele é dividido, toda vez que vocês verem eu escrevendo essa sigla, nós estamos falando de carboidrato. É dividido em glicose, e a glicose é açúcar, certo? E fibra. Fibra é a parte do carboidrato que o nosso corpo não digere. É a vassourinha aqui, vai ajudar, por exemplo, no funcionamento do intestino e etc. Então, olha aqui, 100 gramas de brócolis tem 4,4, quer dizer, tem 3 gramas de glicose e, minto, tem 1 grama de glicose, perdão, 1 grama de glicose e 3,4 gramas de fibra. Por isso que recomenda-se no processo de emagrecimento a gente consumir o quê? Mais legumes e verduras, porque eles vão ter menos açúcar aqui na sua composição. Agora, os outros carboidratos, que nós chamamos de carboidratos energéticos, que é o arroz, o feijão, os derivados do milho, próprio milho, farinha de milho, tapioca, que vem da mandioca, mandioquinha, inhame, cará, as frutas, a concentração delas é muito mais glicose, muito mais energia. Toda vez que vocês falarem em açúcar, vocês estão falando em energia, energia pronta. Só que a pessoa que está acima do peso, ela está cheia de energia, que a gordura que está estocada no nosso corpo também é uma energia pronta. Só que se eu der uma energia aqui, ó, já... Quando a gente fala do açúcar, vamos pensar na parede da sua casa. A parede da sua casa, ela é rígida. Teria que quebrar aquilo, pegar lá uma britadeira, um martelo que seja, e ficar batendo para quebrar a parede. Agora o açúcar não. O açúcar é isso aqui, ó. Pronto para usar. O que é mais fácil para o nosso corpo? Quebrar uma parede ou usar o açúcar como fonte de energia? Usar o açúcar, né? E aí eu tô comendo muito carboidrato. E aí eu não sei quem que inventou aquela história de que tem que comer de 3 em 3 horas, em todas as refeições ter carboidrato, que aí você só tá colocando energia para dentro. Você só tá enchendo o pote. Só tá enchendo o pote, só tá enchendo o pote. E a pessoa fala, caraca, eu não tô emagrecendo. Claro, seu corpo tá consumindo o açúcar que você tá consumindo. Então eu preciso aprender a ler. Eu preciso aprender a ler aqui, ó. Aonde está o açúcar? Cadê? Escondido nos alimentos. Que é o que nós chamamos de açúcar oculto. Nem sempre vai vir com o nome açúcar. Às vezes ele vem também com o nome escrito de maltodextrina. Quem já não pegou um produto falando maltodextrina? Ou o mais importante, tá? Esqueçam isso daqui. Não foca nisso. Pegou um produto lá e leu o rótulo dele. A maioria deles vem com rótulo. Vê a quantidade de carboidrato e vê o que é fibra. Se ele tiver pouca fibra, gente, significa que todo aquele carboidrato, de alguma forma, vai se transformar em quê? Açúcar. Em glicose. Ficou fácil de entender isso aqui? Hein? Ah lá, pergunta da Fabiana. Tati, boa noite. Boa noite, Fabi. Sobre a gordura e a proteína, poderia falar um pouquinho? Tem alguma relação com a absorção do açúcar? Vamos lá. Vou trazer um slide para você, Fabi, já que você fez essa pergunta, que vai responder basicamente aí a sua perguntinha aqui. Tati, eu só engordo se eu comer carboidrato? Não, claro que não. Porque o que é emagrecimento, gente? Emagrecimento meu corpo precisa de um X de calorias. Se eu preciso, entre aspas, de 1.500 calorias, na dúvida a gente manda o rótulo para a Tati, é isso aí mesmo. Se eu preciso de 1.500 calorias e eu como 1.500 calorias,
que vai acontecer? 1.500 menos 1.500, zero. Vou manter o meu peso, certo? Se eu preciso de 1.500 e eu como 1.200, a tendência é que eu emagreça. Se eu preciso de 1.500 e eu como 1.700, ou eu vou manter o meu peso, ou eu vou ganhar peso, certo? É simples, sim. Porém, se fosse para falar só de calorias, gente, é aqui onde a maioria das pessoas acaba se equivocando. Deus teria criado somente as calorias. Ele resumiria todos os alimentos em calorias. E não foi isso que ele fez. Ele criou os carboidratos, ele criou as gorduras, ele criou as proteínas, certo? Então, eu preciso também harmonizar esses 3 macronutrientes. Por que eu estou falando mais dos carboidratos? Porque são eles que causam dependência química. Gordura e proteína não causam dependência química. E carboidratos energéticos, e principalmente os industrializados. Alguém aqui já viu alguém falar assim, tem um vício louco no brócolis? Nossa, todas as vezes que eu estou de TPM, eu quero roer um ramalhete de brócolis. Ou então, eu também gosto do branquinho lá, né? Tem chocolate preto, chocolate branco, eu gosto do couve-flor. Tô de TPM, eu quero roer uma couve-flor. Não, gente, vocês nunca ouviram falar isso. Por quê? Comida de verdade não causa dependência química. Ou então, nossa, tive um dia difícil, acho que eu vou comer uma cenoura, vou roer uma cenoura. Eu nunca ouvi ninguém fazer isso. Vou comer 2 ovos, estou cansada, vou cozinhar 2 ovos, vou enfiar um em cada lado da bochecha e vou deixar eles ali até passar o meu cansaço. Não, gente, chega até a ser irônico, né? Por quê? Porque comida de verdade não causa dependência química. Quando a gente fala em brócolis, em couve-flor, nos legumes, nas verduras, no contexto geral, é carboidratos de baixo amido, ou seja, de baixo teor de açúcar, não causa dependência química. A carne não libera insulina, logo não causa dependência química. A gordura, o nosso corpo tem um sistema protetor para a gordura. Por exemplo, se eu falar para vocês, gente, eu quero que vocês comam para matar a fome uma fatia de queijo. Se eu não tenho intolerância à lactose, tá bom. 2, tá bom. 3, tá? 10, você vai fazer assim, ó. Nossa, Tati, 10 fatias de queijo, não dá. Meu fígado não comporta 10 fatias de queijo. Quer dizer, o seu corpo tem uma preparação, tem uma proteção própria. Agora, pega esse queijo e enfia dentro de um pãozinho. Come 5. Porque o carboidrato quebra essa proteção, esse marvado. Então, por isso que eu pego no pé do carboidrato, por conta disso. Mas, didaticamente, quando a gente pensa em emagrecimento, e é legal vocês saberem isso, gente, é isso aqui, ó. Nós temos uma zona de emagrecimento, certo? Essa zona de emagrecimento aqui é hipoteticamente, tá? Vamos imaginar que eu tô falando sobre mim, Tati Godoy. A minha zona de emagrecimento vai de 1.300 a 1.500 calorias. Se eu como um pouquinho mais de calorias, eu vou entrar na zona de manutenção, certo? E se eu como além dessa zona de manutenção, eu vou entrar em zona de ganho de peso. Tati, quero emagrecer mais rapidamente. Posso comer menos do que 1.300 calorias? Não. Quando eu entrego o cálculo para os meus clientes, do mínimo e máximo, estou falando aqui, mínimo, máximo. Se é mínimo, não posso comer menos do que isso. Se não, gente, eu vou entrar em zona de manutenção. Eu não vou emagrecer. Porque nessa zona de emagrecimento, eu começo a trazer o meu metabolismo para ele trabalhar assim, ó. Se eu dou menos caloria, eu vou entrar no quê? Eu vou frear o meu metabolismo. O louco, Tati, por quê? Porque esse mínimo aqui, nós estamos falando do que nós chamamos de metabolismo basal.
Isso aqui é para ligar o seu cérebro, seu coração, seu pulmão, rim, pâncreas. Ah, mas tem gordura aqui. Por que que o meu corpo não usa essa gordura? Porque na gordura, vamos entender isso. A gordura é um tecido pobre. Não tem micronutrientes na gordura. Na gordura é estocado, tá? Entenda isso. A gordura do seu corpo não tem micronutrientes. E o seu coração precisa de micronutrientes. O seu cérebro precisa de micronutrientes. Seu rim precisa de micronutrientes. Quando você começa a comer menos do que isso daqui, então não é qualquer tipo de comida também, essas 1.300 calorias. Tem a comida certa aqui pra gente comer, certo? E aí, o que acontece com a maioria de vocês? Começa a comer pouco, para de emagrecer, aí fala assim, nossa, eu acho que eu preciso comer menos ainda. Aí vai lá e come menos. E aí começa a ganhar peso. Aqui vocês começam a entrar em desnutrição. E aí o corpo fala o seguinte, cara, quando ela comer uma folha de alface, faz ela estocar essa folha de alface. Então, o que que eu quero dizer aqui para vocês? Existe uma zona certa de emagrecimento, uma quantidade mínima e máxima de calorias. E que, obviamente, a gente vai dividir isso em carboidrato, gordura e proteína. Porque é o que eu falei, né? Se fosse para falar só de calorias, Deus não tinha criado 3 macronutrientes. Ele teria, inclusive, simplificado o meu trabalho. Ok? E aí, qual que é a primeira fase, gente, do processo de emagrecimento? Fabi, responde a sua dúvida? Escreve aí no chat para mim, por favor. Mas, Tati, se eu pegar vamos supor, essas calorias aqui e eu comer 1.700 calorias de gordura e de proteína, eu vou engordar? Vai. Por quê? Você vai sair da zona de emagrecimento, nesse caso, vai vir para cá. Então, sim, calorias são importantes, só para eu entender qual é a minha zona. Se eu estou dentro dela ou não. Agora, não é o mais importante, porque não posso pegar 1.300 calorias e comer tudo em carboidrato. Eu preciso harmonizar os 3 macronutrientes. Assim como eu não posso pegar todas as minhas calorias e comer tudo em gordura. Certo? Novamente, saiam daqui com essa informação. Se Deus criou carboidrato, gordura e proteína, é porque tem função. Senão ele teria criado um só. Ok? Qual é a primeira fase desse processo, gente? É a fase 1. É a fase onde a gente vai desinflamar. Desinflamar quem? Seu corpo e a sua mente. A gente vai entender aqui quais são os alimentos que do seu corpo, está entendendo que está desacelerando o teu processo de emagrecimento. Certo? Já vou responder essa dúvida de vocês, gente. Vou responder agora. Acho que sim. Usa o aplicativo que você indica, mas ele dá um cálculo alto de calorias. Agora fiquei com essa dúvida. Sim, o aplicativo ele é maravilhoso, mas ele não vai entregar a quantidade correta ali para vocês. É um erro metodológico que particularmente eu agradeço, porque senão eu ficaria sem trabalho. Tá? Mas ele te dá lá 250 calorias, dá 2.000 e tarará de calorias. Gente, se eu comer aquilo, eu vou engordar, mesmo treinando 2 horas por dia. Então, os cálculos eu tenho que fazer junto com você, de forma individualizada, para poder explicar o quanto que você precisa, certo? Não tem como falar aqui agora, olha, fica nisso que vai dar certo para todo mundo. Não. Por quê? Porque essa quantidade, ela varia de acordo com o seu peso, ela varia de acordo com a quantidade de atividade física que você faz, ok? Então, isso tudo eu tenho que trabalhar de forma individualizada. Infelizmente, não tem uma receitinha de bolo. Queria muito ensinar tudo isso aqui para vocês agora, mas não dá. Então, eu preciso entender que preciso que vocês entendam que a primeira fase é essa daqui, ó. A fase do desinflamar mais emagrecer. Depois que eu desinflamei. E aí, aqui, gente, a gente acaba com vários gatilhos emocionais do açúcar. Por quê? Depois que eu desinflamo, eu não tenho restrição com relação a nada. E muitas de vocês têm dificuldade de parar de comer açúcar. Por quê? Porque acha que nunca mais vai poder comer. E é aquilo que eu falo. Deus me livre eu não poder comer o meu bolo. Deus me livre eu não poder comer chocolate.
E nem no período de desinflamar você vai precisar ficar sem doce. Não é isso. A gente vai mudar a qualidade de alguns doces. Um exemplo aqui, ao invés de você comer o chocolate ao leite, você vai comer o chocolate 100%. À vontade? Não. Aqui, ó, dentro destas regras. Ok? Depois, desinflamei, acelerei o meu metabolismo, desviciei o meu cérebro daquilo. Venho para a fase 2, onde eu continuo emagrecendo e mantendo aquilo que eu emagreci na fase 1, certo? Ana, vai tomar banho? Pá, vou manter aquilo que eu emagreci na fase 1 e vou continuar emagrecendo. Talvez aqui, gente, eu já tenha que refazer esses cálculos, certo? Por isso, novamente, emagrecimento é um negócio individualizado. Preciso entender quem é a pessoa que está junto comigo. Emagreci, cheguei aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar a comer o que eu comia antes? Não. Vamos entrar na fase 3. Alguém aqui sabia que 1 quilo que eu elimino, eu preciso passar 10 dias em manutenção? Então, se o meu processo era de 15 quilos, a minha fase de manutenção, ela vai durar 150 dias. Comendo o que eu quiser? Óbvio que não, olha aqui para cima. Eu tenho quantidade de calorias também. E aí, depois disso, eu venho para a fase 4, que é a fase da manutenção ou a fase da liberdade. Posso comer o que eu quiser? Do ponto de vista de qualidade, sim. Do ponto de vista de quantidade, nunca. Por quê? Eu também tenho a quantidade aqui de calorias. Mas aqui subentende-se que se você estava comigo no meu programa, você mudou a sua mente, você mudou o seu corpo. Então, você desviciou do açúcar, você mudou a sua mente e você reprogramou o seu corpo. Agora, o seu corpo é uma máquina de queimar gordura, certo? Vamos lá, quantos quilos ou qual é a porcentagem é considerado desinflamar? Isso é individualizado, mas eu vou ensinar vocês uma continha que vocês vão fazer hoje, tá? Ainda hoje. Fica só comigo mais um pouquinho, que a gente já tá acabando, prometo. Então, opa, não era esse? Aqui. Quantidade de açúcar a gente já falou, certo? Então, gente, não dá para dizer que isso daqui é igual a isso daqui. Quebrem esse paradigma na mente de vocês. Se basear em calorias, isso aqui não existe. Porque isso aqui é carboidrato e gordura. Isso aqui é proteína e gordura. São matérias-primas diferentes. Preciso entender isso e saber que cada um vai ter o seu, a sua função dentro do meu corpinho, ok? Emagrecer, basicamente, é controle de hormônios. Olha o que eu, de uma forma resumida, que eu expliquei para vocês. Todas as vezes que eu como um carboidrato, eu vou liberar energia. Essa é a minha fonte de energia rápida. O excesso de açúcar para o meu organismo é tóxico. Eu preciso tirar isso da minha corrente sanguínea e levar para os órgãos de destino, que é músculo e fígado. Mas quem faz isso? Um hormônio chamado de insulina. Porém, quando isso acontece, uma outra sinalização é diminuída. Eu minimizo ou bloqueio a ação de um outro hormônio, o GH, que é responsável no nosso corpo por produzir músculo e por queimar gordura. Tati, então você está me dizendo que todas as vezes que eu como carboidrato, eu estou minimizando ou bloqueando a queima de gordura? Sim. Por quê? Por aquilo que eu acabei de falar para vocês. O nosso corpo ele é inteligente. Se houver energia vindo externamente, o seu corpo poupará a energia interna. Ah, então eu vou parar de comer carboidrato? Não. Mas a gente tem que rever essa sua ingestão de carboidrato. Porque é bem provável que você esteja comendo de 2 ou 3 vezes mais do que você precisa de carboidrato e comendo a metade da quantidade que você precisa de proteína e gordura. Precisamos organizar esses macronutrientes,
Por quê? Porque senão volto lá atrás na questão da dependência química. Você está tentando matar a sua fome com carboidrato e não vai acontecer. Você vai cada vez mais viciar o seu cérebro, viciar o seu corpo, vai ter cada vez mais fome, vai aumentar cada vez mais o consumo de carboidrato. Olha o ciclo vicioso que você fica. Aí, tá? Entenderam isso? Que a primeira forma da gente desviciar o nosso cérebro é mudando a qualidade daquilo que a gente come. Alguma dúvida aqui? Eu já vou responder as dúvidas que estão no chat. Pode mandar aí que eu vou ficar depois o que precisar. Inflamação corporal, gente. Será que eu estou inflamada? Será que eu tenho que entrar na fase 1? Será que eu tenho que entrar na fase 2? Vamos avaliar isso. Então, para avaliar o nível de inflamação corporal de uma forma super didática, você vai pegar uma fita métrica e vai passar na sua cintura. Aqui a cintura, ó, é a menor área do seu tronco, ok? Vou pegar o valor da minha cintura e vou dividir pelo valor da minha altura. Um exemplo, bem didático para vocês. Eu tenho quanto de altura? Eu tenho 1,60 m. Um exemplo, não é o meu caso. Tenho 1,60 m. Quanto que eu tenho que ter no máximo de altura para esse valor dar 0,5? 80. 80 dividido por 60, quer dizer, a metade. Metade de 160 é 80. E daí eu vou ter inflamação ausente. Se eu tenho inflamação ausente, eu não tenho que ter terrorismo alimentar. Você não está proibida de comer açúcar, você não está proibida de comer trigo, você não está proibida de comer nada. Você só precisa ajustar as quantidades. Para com terrorismo alimentar. Quando eu entendi que eu não estava inflamada, não tinha inflamação, falei, cara, então não preciso ficar me privando. Eu só preciso ajustar as quantidades. Maravilha! Agora, vamos supor que eu tenho aqui 90 de cintura e eu tenho 1,60. Quanto é que vai dar esse resultado aqui? 90. Ops. 90 dividido por 160 vai dar 0,56. Inflamação moderada. Aí a amiga ali perguntou, como que eu sei que zerou a minha inflamação? O que é a inflamação ausente aqui? 0,5. Então, eu preciso cair essa inflamação até 0,5. Enquanto isso não acontece, enquanto eu não caio a minha inflamação, existem alimentos que, se eu consumir um pouquinho, eu vou ficar cutucando a minha inflamação. Como assim, Tati? Vou lá, faço crossfit. Vou lá, segurei na barra, machuquei a mão, tô em carne viva. Aí eu vou amanhã na academia de novo e tem barra lá, um outro exercício que segura na barra. Aí eu falo pro meu professor, abri a mão, tá em sangue, tá em carne viva. O que que ele vai falar para mim? Tati, não segura na barra, porque senão vai aumentar a sua inflamação. A gente tem que deixar cicatrizar. Aí eu falo para ele, mas professor, só um pouquinho. Eu gosto tanto. Me deixa ficar só um pouquinho lá na barra. Trazendo para o processo de emagrecimento. Estou inflamada. Gordura corporal a rodo na minha cintura, no meu tronco, na minha circunferência abdominal, na minha circunferência da cintura, cheia de gordura localizada ali. E aí eu quero comer um alimento inflamatório. E aí eu falo para você, mas vai aumentar a tua inflamação. Mas é só um pouquinho, é só um pedacinho. Não vai cicatrizar. Vai ficar colocando o dedo na ferida ali o tempo todo. Então, a fase do desinflamar serve para isso. O seu metabolismo ele só está lento porque ele está inflamado. Não tem a ver com a sua idade. Tem a ver com a quantidade de gordura na região abdominal que você tem.
Então, a restrição, ela é durante o período da inflamação. Depois que você desinflamar, não tem restrição. Tati, depois que eu desinflamar, eu posso comer pão todo dia? Dentro da quantidade de carboidratos. Nada é à vontade, nem água. Entendam isso. Se você está querendo fugir das quantidades ideais para o teu peso, é fome emocional. E daí você está querendo cobrir, tapar algum buraco emocional. Aí a gente não dá para falar só de alimentação, a gente vai ter que trabalhar sua mente. Perfeito? Então façam esse teste, mandem para mim, vocês têm o meu contato, sou eu quem respondo, sou uma pessoa extremamente receptiva, então me manda lá para eu falar para você, olha, você está inflamada, a gente precisa fazer isso, certo? Então, gente, como todo mundo gostaria que fosse o emagrecimento? Ah, tracei lá, melhorei a qualidade do que eu como. E aí eu vou emagrecer 20 quilos. Aí não acontece, se frustra. Por quê? Porque não é assim, né? Não é assim que acontece. O emagrecimento, ele é isso aqui, ó. Emagreça um pouco. Por isso que não tem uma fórmula mágica que eu possa entregar para vocês num treinamento como esse. Pego e falo para todo mundo, galera, faz essa conta aqui, que todo mundo vai achar a quantidade de carboidrato, gordura e proteína. Eu tenho um programa de 21 dias, que eu vou começar com ele em breve. Vou fazer o lançamento dele em breve. Muitas de vocês aqui já vivenciaram os 21 dias. Beleza, os 21 dias a gente começa aqui. Todo mundo igual. Passou 21 dias, gente, já não dá mais para ser igual. Eu tenho que individualizar. Por quê? Porque aqui é onde a gente vai começar a entender quem está com fome emocional, quem passou a fazer mais atividade física, porque vamos lá, aqui estava todo mundo sedentário. Boa parte das meninas sedentárias. Aí eu dou lá a conta inicial que tem que ser feita. A galera vai lá, ajusta os macros, carboidrato, gordura, proteína. Passou 21 dias, a galera emagreceu. Tem menina ali que emagreceu 6 quilos em 21 dias. Tá? Passou os 21 dias, uma delas está aqui junto com vocês, que emagreceu 6 quilos em uma das edições. Cadê? Cadê? Cibele. Cibele está aqui junto com vocês. Passou 21 dias, não dá mais para ser isso aqui. Por quê? Tem gente aqui que passou sedentária a treinar 30 minutos. Tem gente que passou a treinar 60 minutos. Tem gente que continua sedentária. Eu não posso colocar todo mundo dentro do mesmo balde. Aí, o que dizer? Vai ter gente que vai entrar em efeito platô, com 21 dias, o corpo vai parar de responder. Aí eu tenho que mudar a estratégia. E aí entra em efeito platô de novo, eu mudo a estratégia até que essa pessoa chega, então, no período de manutenção. E aí a gente vai começar a construir isso aqui no sentido oposto. Aumenta um pouquinho, estabiliza, aumenta, estabiliza, aumenta, estabiliza, até encontrar aqui a quantidade de calorias que essa pessoa precisa. Olha lá, Fabi. Então, quer dizer, tem que quebrar o efeito platô. Precisa entender o que você está fazendo para poder te ajudar com relação ao que você precisa fazer daqui para frente, certo? Mas gravem na mente de vocês, emagrecer não é sorte, emagrecer é ciência. Se eu não estou conseguindo emagrecer, eu estou aplicando a ciência de forma errada ou incompleta. Estou trabalhando só um dos pilares, certo? Então, eu preciso trabalhar os 4 pilares do sucesso. E é isso que eu trabalho nos meus programas de emagrecimento. Vou explicar tudo sobre a alimentação para vocês. Dentro da fase do desinflamar, para acelerar o metabolismo. Depois, já estou desinflamada, o que é que eu faço? Vou trabalhar o pilar atividade física com vocês, exercício físico, juntamente com a Luana Rocha, ela está aqui junto com a gente, acabei de ver o nominho dela ali. A Luana hoje é responsável pelos treinos do Sou Magra. Vou trabalhar o pilar do autoconhecimento. Só aqui eu já falei de vários sabotadores com vocês, meninas. Vários sabotadores. Espero que vocês tenham prestado atenção. E aí, então, nós vamos construir essa mentalidade magra, para que vocês se tornem magras para sempre. Parem de brigar com a balança.
Se eu não estou vivendo a vida dos meus sonhos, é porque isso aqui está faltando. E a gente precisa construir isso, certo? Então, meninas, para quem ficou aqui até o final, esse é o meu voucher de amizade para vocês, tá? Para que vocês ganhem uma consulta comigo. Depois de tudo isso que vocês viram e ouviram aqui, quero que vocês me falem a percepção pessoal de cada uma e como eu posso ajudar vocês. Infelizmente, aqui eu não consigo individualizar nada. Eu trago um contexto geral, né? Mas eu quero fazer isso, eu quero ajudar vocês, eu quero entender como é que eu posso ajudá-los. Então, vou mandar esse voucher lá no grupo. Aliás, vou fazer diferente. Quem esteve aqui vai me chamar no particular, vai falar, Tati, eu assisti a sua aula. Eu quero passar pela consulta com você. Quero conversar com você, certo? Para quê? Para poder te avaliar. E de forma individualizada eu poder explicar como é que eu posso te ajudar dentro dessa proposta, certo? Quem já é minha cliente, já passou por essa consulta, ok? Agora, quem não está no processo junto comigo, me chama. Eu quero entender. Quem está estacionada, eu quero entender e saber como eu ajudo vocês, tá bom? Então fica aí o convite para vocês, de uma forma resumida aqui. Como mais comida de verdade? Isso vai ajudar a desinflamar a mente de vocês. Não se coloquem em situações de risco, situações que hoje, de repente, você não tem condição de estar lá. Como, por exemplo, eu não vou numa pizza, num rodízio de pizza, gente. Ah, mas todos os meus amigos estarão lá. Beleza, pelo meu amor próprio, eu não vou, eu me encontro com essas pessoas em outro local, certo? Eu preciso sair do foco da droga até eu conseguir trabalhar a minha mente. Não significa que você é fraca, não é isso. Mas a sua mente está rodando numa programação que você sozinha não tem ferramentas para acessar isso e mudar. Eu estudo reprogramação mental tem 7 anos. E eu só fui atrás porque eu estava sentada aí no seu lado, no seu lugar. E eu entendi que eu precisava mudar a minha mente para ter o resultado que eu gostaria. Eu queria ser livre. Eu queria comer, eu estava afim. Não, hoje eu estou afim de comer um lanche. E sei quais são as consequências e o impacto disso na minha vida. Não comer porque eu estou ansiosa. Não comer porque eu estou triste. Não comer porque eu estou cansada. Não comer porque eu mereço. Senão um cachorro para dar pata e ganhar um biscoito. Opa, pera lá. O que a comida está representando na sua vida? E aí a gente só vai reforçando essa dependência química. Então, hoje, quando eu resolvo comer um bolo de cenoura, porque eu não deixei de gostar, eu amo bolo de cenoura, eu como porque eu me preparei para comer aquele bolo de cenoura. Isso é liberdade. É a mesma coisa com o meu internet banking, com o meu cartão de crédito. Liberdade não é eu sair por aí comprando. E depois, o que eu faço com a fatura daquele cartão? Que a conta chega. No cartão de crédito, a conta chega. E na comida compulsiva, comendo as emoções, a conta chega. Só que a fatura é outra, a fatura é no seu corpo. A fatura é na sua autoconfiança. A fatura é na sua autoestima, que vai caindo o limite cada vez mais. E aí você para de olhar no espelho, você para de se valorizar, e aí você começa a estragar as relações ao seu redor, que aí você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, o seu relacionamento começa a ir por água abaixo, e aí olha a porta para uma depressão. Então eu me coloco aqui à disposição para conversar com vocês individualmente, para entender como é que eu posso ajudar cada um de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha dado aí uma aquecidinha no coração de vocês, de que existe sim uma forma de sair dessa dependência.
que juntas nós somos mais fortes. O lema do Sou Magra é ninguém larga a mão de ninguém. Eu e a Luana estamos aqui. Cadê a Luana? Não sei se ela está aqui ainda junto com a gente. Luana Rocha, se prontifique. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu tô dirigindo. Então, passei aqui rapidinho só para dar um alô para vocês, que eu tô indo para minha última aula. Olha lá. Obrigada pela presença. Meninas, alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se ficou alguma dúvida aqui no chat que eu não respondi. Acho que ficou a da Júlia, se o anticoncepcional atrapalha no emagrecimento. Hoje em dia, dificilmente, tá? Dificilmente. Hoje já tem várias evidências científicas de que o anticoncepcional não tem mais aquela retenção de líquido que tinha lá no passado. Enfim, já são fórmulas mais atualizadas, mas é óbvio que sempre vale a pena a gente se constar com o nosso ginecologista para tirar a dúvida se aquele anticoncepcional está fazendo bem ou se está fazendo mal, certo? Eu não tenho esse poder. Eu entendo dos medicamentos, mas eu não posso mudar nenhuma medicação que não foi prescrita por mim, até porque eu também não posso prescrever medicamento. Meu tratamento é 100% natural, tá bom? Então, dentro do programa, a gente vai sim averiguar toda a questão do ciclo menstrual, vou ensinar para vocês muita coisa sobre ciclo menstrual. Para quem já não está mais menstruando, mas eu tô na menopausa. Tenho várias clientes na menopausa. Se a Vera estiver aqui, ela pode dar o testemunho dela aí de 14, 16 quilos, já que ela mandou embora depois da menopausa. Então, não tem uma justificativa que fale para você, eu não consigo por conta disso. Opa, não, porque o nosso corpo, ele é incrível e dá para a gente ter resultado. Olha lá, a Verinha abriu o microfone. Boa noite, Tati. Boa noite. Gente, foi assim, sensacional. Assim, 14 quilos que foi embora, junto com as dores que eu já tinha. E, assim, tem gente que fala, porque ela tem problema na tireoide, por isso que não emagrece. Emagrece, sim. Menopausa, sim. Estou aí com quase 58 anos e foi, assim, 14 quilos, show de bola, viu? Eu jamais teria conseguido sozinha. Obrigada, Tati, por tudo. Eu que agradeço. E eu falo que eu ganho, além de clientes, eu ganho amigas, né? Porque eu fui na casa da Vera, em Araras, tomar café com ela. Sim. E quero tomar café na casa de cada uma de vocês. Eu gosto muito. Quando alguém entra para o programa, eu falo que ali nasce uma amizade. E é para sempre. Então, meninas, estou aqui à disposição mais uma vez. Vera, obrigado pelo seu depoimento. Belle também está aqui já com mais de 15 quilos eliminados. A Soninha está no processo também. Rutinha acabou de entrar. E é isso, meninas. Eu estou aqui, vou trazer novas aulas para vocês. E agradeço de coração estar aqui. Mais do que um programa, é uma missão de vida isso. E, enfim, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que, de fato, toda essa aula tenha tocado o coraçãozinho de vocês aí e que vocês também venham para o Sou Magra para somar junto com a gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu aguardo a mensagenzinha de cada uma de vocês para a gente agendar o nosso horário individual, tá bom? Beijo, meninas. Boa noite. Tchau, tchau.